quero pedir pela vida da Sandra, do Sandrinho, do Moisés, estão retornando para a cidade novamente, que eu guarde a viagem deles, que eles possam pegar em segurança, assim como eles foram em segurança. Pai querido, nós também clamamos pela vida daquela criança que passou pela cirurgia. Quem dera se nós pudéssemos, ó Deus, apenas impor a mão e aquela vida, ó Deus, aquela vida ser restaurada. Mas, papai querido, todo o poder, toda a honra, toda a glória está nas mãos do Senhor. Faça na vida daquelas crianças, papai querido, milagres, para que os pais possam entender que a mão do Senhor está sobre a vida daquela criança. Pai querido, nós te agradecemos por tudo. Recebe o nosso culto, o nosso louvor e a nossa adoração nessa noite. É o que nós te pedimos e agradecemos. No nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos tentar. Amém. Ei,
Efésios 6, a partir do versículo 10. A armadura de Deus. Alguns versículos só. Nós conhecemos o texto, né? Vamos só meditar um pouquinho. 6, versículo 10. Os irmãos sabem o que é armadura? O que significa armadura? Quando a gente, o policial, por exemplo, quando ele sai para trabalhar, ele coloca um colete, né? A prova do barro, coloca armadura, o soldado, para se proteger, né? Os guerreiros da Bíblia colocavam essas armaduras, esses capacetes, tudo para proteção, né? Mas aqui vai falar da armadura de Deus. Do demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficai firmes. Quem falou isso aqui foi o apóstolo Paulo, né? Ele está nos orientando, ele conheceu muito a Deus, ele sabia o que é, ele aprendeu o que é estar com a armadura de Deus, estar cingido, né? Estar com a presença do Senhor na sua vida, e ele nos orientou muito sobre isso, para que nós possamos resistir no dia mau. Se nós estivermos diante da presença do Senhor, pode sentar, irmãos, com fidelidade, com sinceridade, e buscando sempre o Senhor, Ele vai nos proteger, né? Nos proteger da doença, nos proteger da tentação, né? Mas nós temos que estar diante dele, buscando sempre a presença dele, né? E eu quero falar um pouquinho também dos irmãos que sofreram, como Paulo sofreu e foi perseguido, os outros na vida, né? Foram perseguidos por amor a Cristo. Alguns foram mortos, os irmãos sabem das histórias, mas eles continuaram servindo ao Senhor e não deixaram se abater, não negaram Jesus, né? Tem muitos outros exemplos na Bíblia, Sadraque, Mesaque, Abednego, não negaram a Cristo também. Nós temos tanto aprendizado aqui na Bíblia para a gente continuar servindo ao Senhor e não negar Ele, né? Muito bem que a gente, aqui no Brasil, nós temos o livre-arbítrio, mas já imaginou se nós não tivesse, igual em alguns países aí que não podem propagar? Será que a gente ia negar Cristo ou ia continuar falando do amor dele ou não, né? Falando da salvação para as pessoas que estão perdidas? Muitas das vezes a gente fica desanimado, às vezes a gente pensa assim, mas eu não vou pregar para aquela pessoa não, porque ou não tem jeito para ele, ou ele já ouviu muita mensagem, ele já conhece, então eu não vou falar não, porque não vai adiantar. Mas até onde a gente nos espera que o Senhor trabalhe, né? Um dia lá em São Paulo, há muitos anos atrás, eu e meu irmão, a gente estava no ônibus, tarde da noite, acho que já era umas 10h30 da noite, a gente estava vazio esse ônibus, muito tarde, e tinha um travesti lá atrás dentro do ônibus. Quem olhava assim falava, é uma mulher. E o Espírito Santo tocou na vida do meu irmão, né? Muitas das vezes a gente acha assim, não, eu não vou falar de Jesus para aquele ali, não tem jeito não, para ele mais não, né? E aí antes da gente descer, o meu irmão desistia, e ele falou comigo assim, eu preciso falar de Jesus para aquele rapaz. Eu falei, então fala, porque ele está chegando no lugar da gente descer. Aí ele foi falar com o rapaz, falou bem baixinho com ele, falou,
verdade e a vida. Aí aquele homem começou a chorar e falou: eu sou desviado, eu sou afastado, eu já fui crente, eu conheço a palavra, eu preciso voltar. Aí meu irmão falou: então volta. Aí ele disse que ia procurar uma igreja e se reconciliar. Então, a gente não pode achar que não tem jeito, que a pessoa não vai dar ouvido. De repente, a pessoa que está fraca, parada, né? Parou de servir o Senhor, está moribundo, está desanimado, está cabisbaixo, de repente teve alguma decepção, mas a gente dá uma palavra de ânimo, né? Quando nós fomos para Alta Paraó, você lembra que uma mulher chegou lá, nós falamos de Jesus para ela, lá no almoço, no restaurante? A mulher sentou perto da gente, parece que ela tinha sede de ouvir alguma coisa assim de Jesus, né? E o neto dela chamava, aí eu falei com ela, dei um abraço nela, eu falei: não, parece que ela estava até um pouco preocupada. Eu falei: vai sim, vai com seu neto, o Reginaldo também falou, vai, procura Jesus, Jesus vai te transformar na sua vida, vai mudar a sua história. E ela ficou satisfeita, ela disse que ia, né? Então, a gente não pode perder a oportunidade. Sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar. Não sou pregadora, não, mas eu gosto de pregar assim, em particular, com a pessoa. De repente, a pessoa está precisando, quando eu tenho oportunidade, eu gosto de falar. E é isso aí, nós temos que seguir esse ritmo de Jesus, né? Que nós possamos continuar servindo ao Senhor com alegria, para que nós possamos ter o nosso direito na entrada do céu, né? Ser fiel até a morte, para a gente poder receber a coroa da vida, né? Um dia minha filha estava falando comigo, falando: mãe, o Gustavo Lima ele cobra R$1 milhão pelo show dele. Eu falei: nossa, é muito dinheiro, né? Eu acho que nem ele tem noção da riqueza que ele tem. Ela falou: nossa, demais. E a gente tem, ela brincando comigo, a gente tem que batalhar, ralar, trabalhar para ganhar um salário de mãe. Aí eu falei assim, eu dei 2 versículos para ela. Eu falei: mas veja a diferença, quem serve a Deus, quem não serve. O Gustavo Lima, ele tem fama, muita fama, muito dinheiro, milionário, mas ele ainda não tem Jesus, ele não tem certeza ainda da salvação dele. Para ele ter o direito de entrar no céu, ele tem que reconhecer, tem que aceitar Jesus, se converter e começar a servir ao Senhor. Aí eu citei o versículo para ela que fala: o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então a riqueza não vale nada. Assim, é muito bom a gente ter dinheiro, mas muita riqueza não, atrapalha até a vida intelectual da gente, né? E aí aquele outro que fala também que não é para a gente juntar tesouro aqui na terra. Eu estava explicando para ela, ela falou: mas eu sei disso, é verdade. Não adianta nada, né? Aí eu falei: pois é, então você tem que pensar nisso. Tomara que ele tenha oportunidade de conhecer a Cristo como Salvador, se converter, né? Para que ele possa ter o direito de entrar no céu, né? Mas é somente através de Jesus. Mas para ele ouvir, tem que ter alguém que pregue, né? Como que vai ouvir se não há quem pregue, né? Tem esse versículo, acho que em Filipenses: como ouvirão se não há quem pregue? Então a nossa missão, irmãos, é pregar o Evangelho. Seja aonde for, para quem for, para aquela pessoa que a gente não dá nada por ela, a gente acha que não, essa aí não tem jeito mais, mas para Jesus tem. Para Paulo também não tinha jeito, era um dos homens mais perversos que tinha, né? Teve jeito, Jesus pegou ele, né? Não sabe da história que fez com ele, transformou a vida dele e ele padeceu para Cristo, né? Mas valeu a pena. Depois ele disse: eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Tá bom? Eu quero deixar essa meditação para os irmãos, para nós, que nós possamos combater o bom combate, acabar a carreira e guardar a fé. Tá bom? Que Deus possa abençoar os irmãos. Dá para me cantar um hino? Não? Esse hino vai falar dos homens que sofreram por amor a Cristo. Não sei
Mas coloca para mim, irmã, semente do sangue com maralina, playback com letra, por favor. Semente do sangue. Que o Espírito Santo possa falar melhor nos nossos corações, né? Semente do sangue, maralina. Os irmãos têm sede, me ajuda. Semente de quê? Do sangue. Esse meu irmão, irmãos, que eu contei aqui o testemunho, que ele pregou lá para esse travesti, ele era terrível também antes dele aceitar Jesus. Ninguém achava que ele ia ser hoje ele já foi pastor, né? Hoje ele não está atuando como pastor, mas ele continua servindo ao Senhor com fidelidade, né? O Senhor fez uma transformação assim, quando ele vier aqui em julho, eu gostaria que ele tivesse a oportunidade de contar o testemunho da vida dele, o que o Senhor fez na vida dele. Ele também era um Saulo da vida, né? Mas o Senhor tinha uma obra na vida dele, cumpriu as promessas que ele prometeu na vida do meu irmão, né? Posso saltar? Olhando o passado eu vejo o
da couraça, da armadura de Deus. Amém. Paulo escrevendo aos Efésios, né, capítulo 6, a gente vê ali no início, né? Paulo ele já inicia: no demais, irmãos, né? Confiai na força do Senhor, né? O poder da força do Senhor. E às vezes a gente quer confiar nos próprios braços, né? Na nossa força, acreditar que nós somos capazes de fazer muita coisa, né? Mas nós não somos. O que nos mantém de pé é a nossa confiança no Senhor, né? Por isso que Paulo ele vai dizer: revestimos de alguma parte das armaduras de Deus. Ele vai dizer todas? Ele diz todas. Por quê? Porque existe o capacete, a couraça, né? O escudo, e tudo isso representa a palavra, a fé, porque a gente não pode sair também de qualquer maneira, né? A gente tem que estar revestido. Ela usou aqui uma colocação muito boa. Um policial, ele não pode se apresentar com a missão sentado amparado, porque ele é considerado sem a farda como paisano, né? Agora, quando ele vai se apresentar no quartel, ele tem que estar com capacete, com cap, né? O revólver tem que estar do lado, os cartuchos de bala, tudo tem que estar direitinho. E com o crente não é diferente. Por isso que Paulo vai dizer: reveste de toda a armadura, né? Para você resistir. Lá no final está: resistir nos dias maus. Amém, meus queridos? Muito bem a colocação do devocional da nossa irmã. Amém? E um hino também muito bonito, né? Muito antigo ainda, Mara Lima. Onde está Mara Lima? Né? Antiguíssimo, né? Mas são hinos que têm letras, né? Agora chegou o momento das irmãs, né? Círculo de oração Nova Aliança vai estar louvando o Senhor. Amém? Abre meu coração,
Me falaram de um lugar muito distante daqui. Me falaram de um lugar onde o rei dos reis está a reinar, onde o Todo-Poderoso está. Assentado em seu trono, recebendo a adoração que vem do nosso coração. Santo, santo, eu irei cantar quando eu passar os povos.
amizade. Eu estou enchendo a barriga, não importa nem na amizade mesmo. Voltou, tá? Seis meninas agora cortam mais, só com a faca. É, por isso que você pegar ela, que ela gosta. Amém, irmão? Eu queria dar uma oportunidade hoje aí, para ver se fosse desse conceder essa noite. Amém? Eu venho combinando com a avó dela hoje, lá. Tá vendo? Amém. Começa os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Nós vamos deixar um versículo da palavra de Deus. Manda, foi pregado a palavra hoje, devocional, louvores. Em Isaías 43, verso 11. Vamos se levantar, vamos sentar rapidinho, só um versículo mesmo. Eu já tinha nesse versículo me chamou a atenção. Isaías 43, verso 11, que diz assim: eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Deus aqui falando para Jacó, falando para Israel, o seu povo. Ele é Deus, é o único Deus. Fora dele não existe salvação, não existe Salvador a não ser através de Jesus, através da palavra, através de Deus. Porque muitos têm buscado aí fora salvação, muitos têm buscado felicidade, têm buscado riquezas, têm buscado toda sorte de bênção aí fora, mas eu quero dizer que infelizmente não vão encontrar, porque salvação só se encontra em Jesus, só se encontra em Deus. Felicidade também, o mundo aí fora, nós seres humanos, buscamos a tão sonhada felicidade. Talvez nós chegamos perto de alguém, você é feliz, e ele fala assim: estou feliz. Tenho família, tenho mulher, tenho filho, tenho dinheiro, tenho casa, sou feliz. Mas se você apertar um pouquinho lá no fundo, falta alguma coisa. Se não tiver a presença de Deus, infelizmente. Essa felicidade que eu digo aqui, que muitos passam por cima dos outros, muitos trabalham dia e noite para buscar, que eles colocam o prioridade da felicidade, os bens materiais, a riqueza, o carro, a casa, certo? Sim, nós podemos buscar, mas isso não pode ser o objetivo principal de nossas vidas. Então, quando Deus diz aqui que Ele é o único Deus, não há salvação em outro lugar, não há libertação em outro lugar, a não ser através de Jesus, através de Deus, através da palavra, do conhecimento, e buscar a presença de Deus. Então, que nós possamos entender a todos os dias de nossa vida, que nós, sem Deus, nós não vamos ter lugar. Sem Jesus, nós não conseguimos nada. Nós não somos nada. Talvez nós nos apresentamos: eu sou fulano, sou isso, sou aquilo, sou formado nisso, sou formado naquilo. Mas se não tiver a presença de Deus, não tem valia nenhuma, não tem direção, não tem caminho, não tem um objetivo. Então, que nós possamos estar firmados na palavra do Senhor, é conhecer que o nosso Deus é tudo para nós. Amém? Vai agradecer essa oportunidade. Amém. A gente olha, vamos falar sobre buscar as coisas, dessa terra, e não tem um primordial que é Jesus, Imagina se alguém chegasse para você e dissesse para você assim hoje: ei, eu vou depositar $1 milhão na sua conta hoje. Você aceita? Aí você diria: aceito. E logo em seguida ele viesse falar para você: mas amanhã eu vou ceifar a sua vida. E aí? Valia a pena ser rico por um dia? Ter dinheiro por um dia? Agora, o que Jesus nos oferece, Ele diz: não ajunteis tesouros
aquilo que você faz aqui, você é recompensado no céu. E é acumulado, você vai acumulando. E a Bíblia vai dizer que aquilo é para a vida toda, para a sua eternidade. Então não vale a pena trocar Jesus por um momento, por coisas terrenas. Às vezes a gente olha que ao longo da vida da gente, eu estou com 42 anos, né? Sim, ela sempre aumenta mais 3, né? Eu passei por muitas coisas nessa vida, muitas percas. E às vezes a gente tem tendência de olhar só para as percas, né? Ah, eu perdi isso, eu perdi aquilo. Mas e o que você ganhou ao longo do tempo? Pastor, é fácil falar, eu não ganhei nada. Eu ganhei. Porque eu tive muitas percas, mas durante esses 45 anos, eu estou vivo até hoje. Quantas pessoas que não tiveram perca, mas que partiram precoce? E se perguntar, você conhece alguém que tinha dinheiro, mas não tinha saúde. Tinha uma cama de luxo, mas não tinha sono para dormir. Tinha dinheiro para comprar remédio, mas não tinha saúde. Vale a pena. E eu vejo muita gente rica, né? Ela mencionou aqui, o Gustavo Lima ganha R$1 milhão por show. Bom. O que ele faz com R$1 milhão num dia? Ele faz 2, 3 shows por noite. São R$3 milhões. Se ele morrer amanhã, para quem fica esse dinheiro? Agora, quando a gente está com Jesus, você não se apega em nada nessa terra. Nada. A gente se apega em quê? Saber que o nosso nome está escrito no livro da vida, irmão. Mais precioso do que ter o seu nome no testamento é ter seu nome no livro da vida. Melhor do que ter dinheiro no banco, não estou dizendo que você não possa ter dinheiro no banco nem ser rico, irmão. Entenda isso. Claro que você pode ser rico. Né, Chuchu? Ano, você pode ser rico, você pode ter o melhor carro do ano. Se você não pode, é ter isso tudo e não ter Jesus. A gente tem que ter Jesus. Porque o Evangelho de Cristo vai dizer o seguinte: buscai todas as coisas da terra, e depois o Senhor te acrescenta. Então, primeiro veio, porque depois ele acrescenta as outras coisas. Então, como eu queria ter muito tempo para contar a experiência que às vezes acontece na vida da gente, do que Deus faz para a gente, por confiar nele. O Wallace saiu lá de Inhapim, veio do carro, chegou na porta de casa, o carro parou, não quis pegar mais. Aí às vezes a gente tem tendência de querer murmurar, né? Mas não. E o livramento que Deus deu, às vezes você parar no meio do caminho. Não pega celular. Então Deus dá até uma colher de chá para a gente, que eu vou deixar você chegar na porta da sua casa. Eu vou te falar para você. Então, irmãos, aprenda, né, através do devocional, foi evangelista, né? Busca primeiro o reino de Deus, irmão. O salmista Davi, ele diz o seguinte: olha, fui moço, vamos, continua para mim, não esqueci, vamos lá. Essa, fui moço e agora estou velho. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Sabe o que o Senhor está dizendo? De fome você não vai morrer. Você não vai passar necessidade. Seu nome pode até não estar no rol da fama, não, mas está no livro da eternidade. Eita glória! Amém, irmão? Está quase falando glória. Amém, irmão? Dá uma oportunidade de abrir o Deus para ter que o Senhor conceder essa noite, né?
que os irmãos tivessem na Bíblia. Lucas 8. Lucas 8. Versículo 22 adiante. Bem, então, 22. Lucas 8, 22. É uma passagem bastante conhecida, irmãos. Mas só Deus falar comigo nessa passagem. Diz assim: e aconteceu que naqueles dias entrou no barco com seus discípulos e disse: passemos para a outra banca do lago. E partiram. E navegando eles, adormeceu e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia-se de água, estando eles em perigo. E chegando-se a ele, o despertaram, dizendo: mestre, mestre, estamos perecendo. E ele, levantando, se repreendeu o vento e a fúria da água, e cessaram, e fez-se bonança. E disse: onde está a vossa fé? E eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até aos ventos e à água manda e lhe obedece? Irmãos, é uma passagem, bem conhecida, mas com cada um de nós ela fala de uma forma bem diferente. Todo dia falava seria nova. E o que me chamou muita atenção é a respeito de que Jesus era acompanhado pelos seus discípulos, mas eu vejo que não era só os discípulos, porque, ou se era só os discípulos, há uma controvérsia. Por quê? Porque quem conhecia Jesus eram os discípulos, né? Então, irmãos, às vezes nós vemos na igreja, ou escolhemos ser evangélicos para quê? Para servir ao Senhor, para servir o Senhor, para louvar, para ser exemplo, para buscar a santidade, E eu vejo aqui que Jesus contestava sobre a fé, daqueles que estavam seguindo, além dos seus discípulos. Porque, como se eu conheço Jesus, eu vou perguntar algo dele, A gente vai perguntar aquilo que nós não conhecemos. Então, aqueles que eram seguidores de Jesus, além dos discípulos, havia alguém acompanhando Jesus. Por quê? Porque eles perguntaram: quem é este? Se eu conheço Jesus, se eu estou com Jesus, eu sei quem é Jesus. Então, que nós venhamos saber quem é Jesus, nós venhamos ter certeza daquilo, que nós venhamos ter fé, porque até então eles teriam tudo, um pouco de dúvida. Por quê? Eles temeram quando viu que o barco estava se enchendo de água, ia haver a tempestade, o vento. E nós, irmãos, nós não
tempestade. Mas nós temos que ter fé, né? Quando diz em Hebreus 11, né? Que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e faz que não se vê. Então, a tempestade vem, mas que nós estamos né, sabendo com quem nós estamos, que é Jesus. Porque eles perguntaram: quem é esse que até aos ventos e a água manda e lhe obedecem? Esse é o nosso Jesus, irmãos. Nós temos que confiar em nosso Deus, nós está sempre, né, com fé, independente dos altos e baixos, independente de você fazer uma oração clamando a Deus e às vezes a resposta não vir imediata, mas que nós temos que permanecer em nossas fé, porque é algo que Deus nos dá e que não pode ser tirado por uma tempestade, por um vento, por uma enchente, coisa assim que às vezes vem em nossas vidas para tentar nos tirar da presença do Senhor, algo que às vezes vai fazendo tudo para nos afastar da presença de Deus, mas que nós devemos lembrar que a tempestade vem, né? Mas nós lembrar quem vai estar no barco, que é o nosso Deus, que é o nosso Jesus. Amém, irmão? Eu agradeço a oportunidade, irmão. Deus que é tão grande, mora no meu
Aleluia, agora você. Você já ouviu falar que o Deus que é tão grande mora no teu coração? Seu braço é a fonte Na escuridão, seus olhos iluminam minha vida. Você já ouviu falar que o Deus de seus mistérios nunca desvendou? Por isso é que eu sigo este Deus, Senhor, que tem todo o controle em suas mãos. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim de dar comigo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregador, decide paz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. Que todo universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. Agora enfermo e chora e grita, e mal acredita, esse Deus existe e luta por você. Braço de ferro, punho de aço, esse é o Deus que eu conheço. Quando decide, não muda decreto, faz o fim virar começo. Não ouve conselhos, não pede favor, não manda recado, usa pregador, decide paz. O sol se esconde diante da glória, a eternidade é o começo da história. E todo o universo é pequeno demais, é só um arquivo da sua memória. agora inferno, chora e grite, e não acredite, esse Deus existe. Luta por você. Luta Por você. Luta por você. Aleluia. Já com Deus falar para nós agradecer o Senhor por isso, pelas ofertas, e também para que o Senhor fale conosco nessa noite, amém? Diante da igreja, com a santa paz do Senhor Jesus Cristo, nós apresentamos diante do Senhor para adorar Ele e para agradecer o seu santo nome. Por isso estamos aqui nessa sexta-feira, mais uma vez, diante da presença do Senhor, diante do trono de Deus Altíssimo. Pai amado, Jesus querido, nesta noite estamos diante de Ti, ó Pai, para buscar a Tua presença. Pai, não deixe nós órfãos, Pai, como diz o Teu filho Elia, ia preparar um lugar e onde ele estivesse, nós estaríamos também. Por isso nós estamos nesta noite, mais uma vez, buscando estar perto do Senhor, para que possamos, ó Pai, herdar o paraíso ao qual o Senhor nos prometeu. Pai amado, Jesus querido, abençoa, Senhor, essa nação, abençoa várias nações que dobram o joelho na Tua presença. Pai amado, pedimos também ao Senhor que abençoe aqueles que estão necessitados de uma bênção nessa noite. Abençoa o pregador na palavra do Senhor, abençoa os dizimistas dessa obra, os ofertantes dessa obra. Pai amado, que o Senhor venha assim enriquecer os obreiros dessa obra, sim, com a presença do Senhor. Pai amado, nos dê a Tua presença. Pai amado, esteja-nos, ó Pai amado, guardando-nos debaixo das Suas mãos poderosas. Pai amado, cada dia nós precisamos mais aprender de Ti e buscar a Tua presença, para que possamos herdar o novo céu e a nova terra, que assim o Senhor prometeu, que haverá um novo céu e uma nova terra. E o Senhor prometeu isso para os escolhidos do Senhor.
Que a palavra do Senhor diz também que muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Por isso, ó Pai, nós estamos fazendo de tudo para sermos escolhidos pelo Senhor, para nos fazer parte desse novo céu e dessa nova terra. Por isso te pedimos e te agradecemos, ó Pai, no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Amados, dá a palavra do Senhor no livro de Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Lucas, capítulo 24, verso 13 em diante. Lucas 13, né? Isso, 24. Lucas 24, verso 13 em diante. Amém? Diz assim: e eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que não o conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são estas? E caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido neste dia? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem, profeta, poderoso em obras e palavra diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que estas coisas aconteceram, ainda que também algumas mulheres entre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram dizendo que também tinha visto uma visão de anjos que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam-se assim como as mulheres haviam dito, porém a ele não viram. E ele lhes disse: os nécios e tardios de coração para crer tudo que os profetas disseram, porventura não convinha que o Cristo pudesse essas coisas e entrasse na sua porta? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicaram-lhe em todas as escrituras o que dele estava escrito, e não chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com que ia para mais longe, e eles os constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando ele com eles à mesa, tomando o pão, o abençoando e partiu e nos deu, abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram, mas ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras?
E na mesma hora, levantando-se, tornaram para Jerusalém e acharam congregados os 11 e os que estavam com eles, aos quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor, e já apareceu a Simão. E eles lhe contaram o que lhes aconteceram no caminho e como deles foram conhecidos no partir do pão. Pode se sentar. Vamos, quando eu olho para esse texto, o Diácono Milton disse aqui que andar com Jesus, nem sempre, às vezes, a gente conhece quem é Jesus. E eu costumo frisar o seguinte: nem sempre, quando a pessoa fala, eu ando com Jesus, não conhece Jesus. A Bíblia vai dizer que esses dois estavam a caminho de Emaús. Quantas vezes, irmãos, às vezes nós andamos tão tristes, tão abatidos, que nós não conseguimos enxergar quem está do nosso lado. Nós não conseguimos enxergar que Jesus está do nosso lado para nos fortalecer. E a Bíblia vai dizer que eles já vão contando ali os relatos do que aconteceu. E o interessante é que nos momentos mais tristes das nossas vidas, mais angustiantes, é onde Jesus chega perto de nós. E a Bíblia vai dizer que Jesus começa a caminhar com eles. E eles vão ali, um fazendo pergunta para o outro. E Jesus então direciona uma palavra para eles e pergunta: que assuntos são esses que vocês estão falando? Eles viram para Jesus e disseram: tu és peregrino em Jerusalém, tu sabes dos fatos ocorridos que aqui aconteceram? Nós tínhamos um profeta, um homem que tinha intimidade com Deus, um homem que curava, um homem que libertava, um homem que transformava. E nós tínhamos esperança que ele ia nos, como eu vou dizer, nos tirar dessa peregrinação, desse sofrimento. Mas agora tudo acabou. E o fato que me chama a atenção, que eles estavam o quê? Tristes. Quantas vezes nós somos assim? Nós deixamos que a tristeza roube a alegria de ver o cumprimento da palavra de Deus na nossa vida. E quando a gente reconhece quem está do nosso lado, costuma ser tarde demais. Nós abrimos mão de Jesus para focar na nossa tristeza, nos nossos problemas, nas nossas dificuldades. E às vezes a gente esquece que Jesus está andando do nosso lado. Olha o texto que o irmão disse: Jesus estava no barco e todo mundo temeroso. Eu prefiro 1000 vezes Jesus no barco e vir a tempestade do que Jesus fora do barco e a calmaria. Pode vir a tempestade que vier, se Jesus estiver no barco, irmão, tudo está em paz. Porque Jesus fora do barco é só tormento. Jesus não vai caminhando com eles ali, com um diálogo profundo. Pastor, e por que o diálogo é profundo? Irmão, lê o texto. O que a palavra nos diz? Olha só que Jesus estava caminhando com eles, Jesus estava falando sobre o que, irmãos? Sobre o que Jesus estava falando? Vocês lêem o texto, vocês vão entender. O que Jesus estava falando com eles? Sobre o que? Sobre o que, igreja? Sobre o ressuscitamento? Jesus estava falando sobre as Escrituras, irmão. Olha o texto, eles dizendo: não ardia o nosso coração quando ele falava das Escrituras. Porque enquanto eles estavam tristes, Jesus estava acalentando o coração deles. Calma, não dizia o profeta Isaías, não dizia isso, não dizia aquilo, que ele iria ressuscitar. E o interessante, irmão, que às vezes a gente até leva para comer dentro da nossa casa, mas a gente não tem um pingo de noção
Quem está comendo na nossa mesa? E a Bíblia vai dizer que Jesus, ele finge que vai passar direto. Ele falou: opa, já está tarde demais. Irmãos, a vontade de pelo menos bom coração eles tinham. Fica aqui, já está tarde. Vamos comer um pão conosco. Mas na hora da oração, quando Jesus dá graça ao pão, a Bíblia vai dizer que eles abrem os olhos. Quando eles abrem os olhos, Jesus já não estava mais lá. Sabe por quê? A gente percebe Jesus do nosso lado tarde demais. Quando há momento de nós nos alegrarmos com Jesus, compartilhar com Ele, a gente está tão focado no nosso problema, na nossa luta, na nossa dificuldade, que a gente não percebe que Jesus ele está do nosso lado. Sabe o que me chama a atenção ali? Jesus não queria que a alegria deles viesse à tona, mas Jesus se alegrou no partir do pão, dando graças ao Senhor. Sabe o que Jesus quer de nós, irmão? Eu sei que todos que estão aqui nessa noite têm problemas. Tem, claro que tem. Todos aqui têm lutas, têm dificuldades. Mas você já parou para pensar muitas das vezes? Quem está no barco com você? Quem está no caminho de Emaús com você, irmão? Pai, olha um pouco para quem está do seu lado. Foque em Jesus um pouquinho. Às vezes você corre para um lado e para o outro, né, irmão? Vai para um lado, vai para o outro. Esquece uma chave aqui, esquece uma peça ali. Né, irmão Leonardo? Corre, correria, esquece uma chave ali, esquece o celular lá, esquece o óculos lá, na correria do dia a dia. Esquece até do que o Senhor está fazendo no decorrer do dia mesmo. De tanta correria. E às vezes a gente pensa, se tivesse um tempinho a mais, né? Se o dia fosse mais longo um pouquinho, você não conseguiria fazer do mesmo jeito. Porque às vezes a gente esquece de focar no principal, que é Jesus. Ao longo da minha jornada desses 45 anos, irmão, eu não lembro muita coisa passado lá de minha infância, não. Eu lembro mais quando eu já era mais adulto, mais molequinho pra cá. Eu aprendi muito com a vida. Às vezes a gente perde tanto tempo correndo atrás do vento. Irmão, eu trabalho desde novinho. Eu lembro que o meu primeiro salário eu comprei um leitãozinho pequenininho. Aí lá no fundo da minha casa tinha um chiqueirinho. Minha mãe fez um chiqueirinho lá e cuidou do meu leitãozinho, mais do meu pai. E eu trabalhei na roça. E eu pensava comigo assim, quando aquele leitãozinho crescer, eu vendo ele, dou metade para minha mãe e metade eu fico para mim. Teve um dia que eu cheguei da roça, irmão, minha mãe já tinha matado o meu leitãozinho e dele. Ah, mas que tristeza, irmão. Ao longo da vida a gente vai tendo perdas, irmão. Às vezes a gente olha lá e fala o seguinte: ah, eu perdi um leitão lá. Ah, eu perdi isso lá. Eu lembro uma vez que eu peguei a bicicleta da irmã Janaína, novinha a bicicleta dela, zerinha, irmão. Zero bala. Tinha acabado de tirar da loja, peguei emprestado com ela, fui na rua. Primeira vez que eu fui na rua com ela, eles batem nela, roubaram ela. Meu Deus do céu, e agora? Pagar? Eu rastreei ela e achei ela, meu filho. Mas demais, eu comprei a bicicleta dela. Mas também não peguei a bicicleta mais. Sabe o que é isso? Porque às vezes a gente foca tanto nos problemas. Mas quem achou a bicicleta foi eu? Foi direcionado por Deus, irmão. Deus cuida da gente desde o momento que a gente nasce. E às vezes a gente não percebe o cuidado de Deus. Jesus estava ali, irmão. Não era para mostrar para eles que eles estavam cegos, não. Mas Jesus estava ali alimentando o coração deles. Porque uma das perguntas que Jesus fez para ele é a mesma pergunta que Jesus faz para nós: por que estás triste? O que tem roubado a sua alegria? O que tem te
tirado a sua paz. O quê? Enfermidade? Finança? A morte de um ente querido? O que roubava a alegria deles ali, irmão, eram inúmeras coisas. Como está? Primeira coisa que eles questionam para Jesus ali sem saber: nós tínhamos esperança que Ele é quem ia nos livrar dessa luta, dessa prova, mas agora acabou. Olha o lema dele: agora acabou a nossa esperança. Primeira coisa que eles fazem é reconhecer quem era Jesus. Ele era poderoso em obras, ele tinha intimidade com o Pai, mas eles dizem: agora morreu, acabou. E às vezes nós somos assim, irmão. Jesus nunca nos esqueceu. Às vezes é nós que não percebemos o cuidado de Deus. Às vezes eu chego lá de manhã na roça, aí para buscar as vacas, às vezes tem que passar dentro de uma mata, uma estradinha dentro da mata, passa dentro da mata, e ali passa muitas coisas na cabeça da gente. E eu estou assim: se eu encontrar uma onça aqui, como é que eu faço? Aí eu penso isso, eu falo: correr não vai dar, então eu vou até que topar com ela. Só que aí eu penso o seguinte: eu vou ter que fazer uma oração antes. Senhor, agora é eu, o Senhor e ela. Porque de mim mesmo eu não consigo fazer nada. Tem certeza que todo mundo aqui tem conta para pagar amanhã? Sim ou não? Ou não? Tem nada, né? Tem conta para pagar? Tem? Boletim? Só esses meninos não tem. Gabriel, Rafael, Fabiano também tem nada. Tem? O senhor tem nada, né, Tiago? Dia 7. Dia 7, está perto. Fabiana passou tudo com o Everest, né? Se pregar, passa tudo com ele. Tem Bíblia? Só não tem não, meu pai. Para. Tem Bíblia? Você tem não. Você não tem. Olha ali. Na segunda tem. Pode criar, né? Na semana pula, né? Mas aí às vezes a gente fica tão preocupado com a vida que esquece que viveu hoje. Eu do dia 20 até o dia 7 eu vou só pagar. Que bom, ainda bem que tem. E existe uma coisa, e às vezes você olha para a dívida, não olha? E fica preocupado com ela, não é? Mas você percebeu que se você fez a dívida, você sabia que você tinha de onde tirar? E se você tem dívida porque alguém confiou em você? Aí, quem tem que ficar preocupado é quem eu devo, né? Ele tem que ficar preocupado, porque às vezes a gente perde o sono. E Jesus, ele é tão bom, tão generoso, ele abre porta onde não tem porta. Jesus não é falsificador de mercadoria, não. Mas ele vê a sua necessidade e abre porta. E o que eu quero deixar para vocês nessa noite: não perca o foco de quem está do seu lado, não, irmão. Não deixe que os seus problemas te afastem de Jesus, não. A ponto de só quando você perder é que você dá conta de quem estava do seu lado. Eu tenho uma cicatriz no meu coração que eu não consigo sarar ela. Nada consegue arrancar essa cicatriz do meu coração. E eu já disse ela aqui. Quando eu fui visitar um senhor, e que a minha colega de trabalho, eu olho por ele, falei o seguinte: hoje eu não posso, porque eu estou no horário de trabalho. No outro dia a vida foi embora.
E o remorso fica dentro de mim, que eu poderia ter falado de Jesus para ele naquele momento e orar por ele. Por isso hoje eu não deixo de falar do Evangelho, do amor de Deus, e nem esqueço que Jesus está do meu lado. Porque eu passo por luta, passo por dificuldade, tem problemas, tem. Mas se Jesus não tiver condição de resolver, não vai ser eu que vai conseguir. Esses homens estavam tão focados na tristeza que deixaram de usufruir da presença maravilhosa que tinha do seu lado, que era Jesus. Pastor, mas eles comeram um pouco com ele, então eles aproveitou. Irmão, eles estavam ali tendo Jesus como uma pessoa qualquer. Mas quando Jesus dá graça, ele percebe quem estava. E agora, a Bíblia vai dizer que eles convidaram Jesus para parar na sua casa porque já estava tarde. Sim ou não? Sim ou não? Mas agora, eles não olham que está tarde, mas eles saem para ir ao encontro dos discípulos e dizer: nós vimos ele. E agora um é obrigado a olhar para o outro e dizer: uai, não ardia no nosso coração quando ele falava? Irmão, não arde no seu coração quando Jesus fala? Não arde no seu coração quando Jesus te dá um direcionamento? Um exemplo, irmão, da gente ficar preocupado com essas coisas desse mundo. É tempo de nós focarmos em Jesus. O que ele tem para nós? Às vezes a gente abre mão de Jesus por tanta coisa, né? Por fome, por dinheiro, por bom emprego, por tanta coisa. Eu falo que se eu não tivesse na presença de Jesus, irmão, já era rico. Tem preguiça de trabalhar, não tem não. Trabalho de manhã, de tarde, de noite, se for preciso. Mas o que adianta você ganhar dinheiro? Você vai cansar a sua mente, vai cansar o seu corpo, o seu emocional. Você vai da doença, vai morrer e fica tudo aí. Então é melhor ficar com Jesus. Passa as lutas, passa a dificuldade, passa o perrengue. Em vez de o irmão falar: vai lá na minha casa comer um churrasco. Vamos, mãe. Vai lá na minha casa comer uma sopa. Claro que eu vou. É só não cuidar com ela. Sabe o que é isso? E Deus ele sustenta nós, irmão. A palavra de Deus fala o seguinte: olha, não vos preocupeis com o dia de amanhã. Às vezes nem deixa de dormir preocupado com amanhã. É ou não é? Precisa estar tomando remédio para dormir porque está preocupado com a vida. Está vencendo segunda-feira. E da onde eu vou tirar o dinheiro? Ué, não dá, vai ter que ter, ué. Ou senão você não vai com essa pessoa ficar. Aí é duas preocupações: para que você deve e para tirar o seu nome de lá. Só que quando você confia em Deus, Ele é o nosso suporte. Eu já vivenciei o melhor de Deus na minha vida. Já vivenciei. E eu quero continuar vivenciando. Eu quero viver da dependência de Deus. Viver da dependência de Deus é Deus falar o seguinte: se hoje vai cair aqui, mas amanhã você vai levantar. Olha, vai passar um vento na sua vida. Você vai balancear, mas você vai permanecer de pé. Você confia mais. Para nós finalizar, colocar uma pessoa que está habilitada para dirigir um carro a 300 km de distância, a pessoa é habilitada, ou você prefere pôr o carro na mão de quem nunca pegou no volante para dirigir você? Tá? Tem certeza? Sabe dirigir. Então é isso que Deus está querendo na nossa vida. Às vezes Ele coloca o nosso problema na mão de todo mundo e nem tem solução para as nossas vidas. E esquece de colocar na mão de Jesus, que Ele é habilitado. Ele sabe muito bem aonde dói em nós. Ou não? Lembra da mulher dos fluxos de sangue? Quantos anos que ela sofria? 12 anos.
seu dinheiro com o médico. E ninguém conseguia resolver o seu problema. E um dia ela coloca na mente, ela olha só a mentalidade dela. Se eu tão somente tocar na orla do vestido dele, eu serei curado. A cura dela aconteceu quando ela tocou ou quando ela pensou? Quando ela pensou. Se você olhar o texto, você vai entender isso, porque ela agiu no princípio da fé. Ela disse: se tão somente eu tocar, eu serei curado. E a Bíblia vai dizer que quando ela toca, não sai cura não, irmão. A Bíblia vai dizer que sai virtude. E Jesus vai dizer: senti que de mim saiu virtude. É isso que Jesus quer de nós. Confiar nele. Multidão sempre vai estar do nosso lado. Mas na hora que aperta um pouquinho, todo mundo vai olhar para Jesus e vai dizer: como é que o senhor vai dizer que ele te tocou? Todo mundo te oprime, a multidão é grande. E ele vai dizer: o toque foi diferente. Esses homens tinham tudo para ter Jesus do lado deles e dizer: Jesus, vamos até na nossa casa. Vamos lá, vamos ver Paulo. Todo mundo está na expectativa que o senhor morreu, o senhor ressuscitou, cumpriu a palavra. Vamos para lá, vamos se alegrar. Não, estava ali todo mundo cabisbaixo, triste, questionando ele: por que aconteceu isso? Por que esse fato? E a palavra de boa para nós hoje é: fica perguntando. Foca em Jesus, foca na sua cura, foca no processo. O processo tem hora que é doloroso, irmão. Todo processo é doloroso. Quando Jesus, Deus libertou o povo de Israel que estava cativo no Egito, se você for olhar a temporada para ele chegar na cidade que manava leite e mel, não, na terra prometida, né? Os cachos de uva eram grandes, os espias foi lá, irmão. Todo mundo foi lá, 12 espias, né? 10 voltam e falam: por quê? Os cachos de uva são grandes, gasta 2 para carregar ele. Mas também os homens lá são pequenos, mas não pode com ele não. Mas a Bíblia vai dizer que existem 2 homens que focaram em Jesus, e ele diz o seguinte: ei, os homens são grandes. A Bíblia vai dizer que Josué e Caleb, eles falam o seguinte: os homens são grandes, mas quem nos prometeu é mais grande do que eles. Eu quero frisar para você nessa noite não importa qual o tamanho da sua luta, quem prometeu que vai te tirar dela, ele vai te tirar. Amém? Vamos embora para nossa casa. A revista chega amanhã, né? Está marcando para amanhã, né? Domingo mesmo que ela não chega no sábado, domingo nós temos um estudo paralelo aqui. Né? Não, mas amanhã ela chega. Se ela chegar amanhã, mesmo assim eu ministro um estudo paralelo para não ficar sem ministrar. Vai dar minha casa? Aonde? Tá bom. Amém, irmão? E à noite nós temos culto de louvor e adoração, né? Quero agradecer nosso irmão Jotelina Chaves, Aldemar Eusébio, Lúcia Maria Matos e Débora Miranda, né? Que está participando dessa live. Que Deus possa abençoar essas vidas poderosamente, né? Que Deus continue abençoando, porque às vezes a gente fala, a gente brinca, né? Que o lugar de crente é na igreja, mas quando não pode, a mensagem de Deus ela é levada através da live também. E muitas vidas são alcançadas através disso, né? Através dessa live. E que Deus possa abençoar cada pessoa daquela ali que está assistindo essa live e muitas outras aí que vão assistir a live também no decorrer da semana e no decorrer desse mês, amém? Vamos se colocar de pé, vamos ver aquela lá que está preguiçada aí, está cansada. Está cansado de você, não mais velho de você?
tirando tempo para louvar e agradecer o Santo Nome, também para eu poder estar ouvindo a palavra do Senhor. Se eu posso estar abençoando de cada um que entrou aqui nessa noite, que através de cada vida que o Senhor possa estar tocando também na família de cada um, nos guardando, nos livrando de todo mal. Abençoe também aqueles que não puderam vir, que o Senhor esteja indo até eles, onde eles estiverem, tocando em cada vida também, em nome de Jesus. Pedimos também que o Senhor possa estar abençoando cada pedido de oração que foi apresentado aqui, que o Senhor possa estar indo de encontro a cada vida, tocando neles, aqueles que precisam de cura, que o Senhor possa estar levando cura e levando a sua presença, que eles possam estar vendo, meu Deus, o Senhor está agindo na vida de cada um. O Senhor possa estar nos levando para casa de segurança, nos guardando de todo mal, e que onde quer que a gente vá, que a gente possa estar levando a sua presença conosco. É tudo que nós pedimos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. O amor de Deus Pai, a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos, não só hoje, mas para todos sempre. A igreja comprada com o sangue do Senhor Jesus, diga amém. Vamos terminar com o Senhor Jesus, amém?